Amém, irmãos. Jesus é o Senhor. Nossa terça-feira, leitura bíblica é em Mateus, capítulo 28, versículo 19 e 20. Diz assim: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Agora para Lucas capítulo 10, versículo 16. Diz assim: Quem vos der ouvidos, ouve-me a mim. E quem vos rejeitar, a mim me rejeita. Quem, porém, me rejeitar, rejeita aquele que me enviou. Senhor Jesus. O versículo do Oralê é o versículo de Jó 13, 20. De João, na verdade, 13, 20, que diz: em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Amém. O título é A Glória de Ser Enviado. Os ministros da nova aliança são embaixadores em nome de Cristo. Foram enviados por Ele, com base na autoridade de Deus, para representá-lo na terra. Devemos ter a percepção de que, quando o Senhor nos envia para pregar o Evangelho, não é para fazermos um serviço trivial, mas para representá-lo. Ele diz: você me representará. O Novo Testamento mostra em várias passagens que fomos enviados. Isso é algo tremendo. Primeiramente, lemos: Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Esse trecho revela-nos o sentimento de ser enviado. Fomos enviados por Cristo, assim como ele foi enviado pelo Pai. Portanto, ser enviado é algo solene e glorioso, pois está relacionado ao próprio Deus, a mais alta autoridade do universo. Quando alguém recebe um enviado de Cristo, recebe o próprio Cristo e o Pai, que o enviou. Quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Isso significa que quando perguntamos a uma pessoa: posso orar por você? E ela aceita, todo o universo é influenciado por essa oração. Por fim, vemos como é glorioso ser enviado por Deus. Quem vos der ouvidos, ouve-me a mim. Em Lucas 10:16. Uma vez que fomos enviados por Deus, devemos conhecer as responsabilidades de um embaixador de Cristo. Primeiramente, não nos devemos considerar pequenos ou fracos, pois não é nossa condição que determinará se seremos seus embaixadores. A passagem seguinte mostra que um embaixador não tem força em si mesmo. Sua força vem daquele que o enviou, porque de fato foi crucificado em fraqueza. Contudo, vive pelo poder de Deus, porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele para vós outros pelo poder de Deus. Exemplificando, se o presidente da República pedir que eu participe de uma reunião na Associação Industrial da minha cidade, como seu representante, terei sua autoridade e exercerei seu poder
ali. Certamente serei convidado a ocupar um lugar de honra e me concederão a palavra com reverência. Isso não acontecerá por minha causa, e sim por eu ser o representante do presidente da República. No entanto, se em outra ocasião o convite for para eu representar um pequeno estabelecimento comercial em uma reunião de sindicato desse segmento, receberei um tratamento totalmente diferente. Portanto, o que importa não é quem somos, mas a quem representamos. Quando saímos às ruas para transmitir às pessoas o que Deus quer falar, nossa atitude deve corresponder à grandiosidade daquele que nos enviou. Não sejamos tímidos, mas confiantes, pois somos representantes de Deus e embaixadores de Cristo. Amém. Senhor Jesus, pergunta: como você tem experimentado a glória de ser enviado por Deus? Amém, aleluia. Esse é o sentimento, né? Tem um trecho aqui que diz assim: quando saímos às ruas para transmitir às pessoas o que Deus quer falar, nossa atitude deve corresponder à grandiosidade daquele que nos enviou. Aí, talvez a gente não esteja na rua praticando a tenda de oração, ou abordando ou entregando a literatura. Mas, em meio ao que tem acontecido no nosso mundo, respeito ainda da pandemia, muita oportunidade surge de você falar de Deus, né? Ainda assim, o assunto é a doença, as pessoas que foram contaminadas e tal. Exerça, irmão, essa autoridade dada a você e a mim. A gente deve exercer, a gente deve se sentir esse enviado aqui, né? E aproveitar das oportunidades para falar do Senhor para as pessoas, né? Que o Senhor, de fato, é quem pode confortar, é quem pode encher. E muitas vezes a gente pode se comportar como que fosse pequeno, como que não fosse comigo, como que não fosse com você. Mas é você mesmo que o Senhor enviou, né? É você mesmo que o Senhor quer usar naquele momento. Deus sabe todas as coisas, irmãos, né? Se Ele te escolheu, se Ele me escolheu, Ele sabe o que faz. Jesus é o Senhor.